Oi, turma, boa tarde. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós iremos dar continuidade no nosso livro e iremos ver a leitura 2 do livro, né? Que é Nice, o Coração da Loucura, de 2016, A Humanidade da Revolução. Então, nós iremos ler nesse texto sobre Nice da Silveira, uma psiquiatra, né, alagoana, que ela ficou conhecida por recusar o tratamento agressivo empregado para curar os pacientes, como por exemplo o eletrochoque, né? Quer dizer que ela foi contra o tratamento, né, que era dado aos pacientes no Brasil, né? Ela ficou conhecida como que a mulher que revolucionou o tratamento da loucura no Brasil, porque as pessoas eram tratadas de maneira desumana, por exemplo, com eletrochoque. Então, esse texto ele fala de Nice da Silveira e ele foi um filme também, né? Que nesse filme quem interpretou Nice da Silveira foi Glória Pires. Né? E esse texto ele trata-se de uma resenha crítica. E o que é a resenha crítica? Nós temos aqui a definição de resenha crítica, que é o quê? É um texto que visa divulgar o conteúdo de uma obra, no caso, livro, filmes, CD, peça de teatro, e entre outros, né? Show, de forma subjetiva, desencantando informações importantes e emitindo uma avaliação crítica. Geralmente é vinculado em sites, jornais, revistas e catálogo. Então, no caso desse texto, ele é uma resenha crítica que ele até virou filme, né, sobre a vida de Nice da Silveira. Nós temos aqui o texto, né, o mesmo que tem no livro de vocês, onde vocês irão ler esse texto e irão responder a atividade da página 76 a 79 do livro. Na próxima aula, nós iremos corrigir essa atividade e tirar as dúvidas que vocês tiver sobre ela. Nesse vídeo também nós iremos falar sobre vozes verbais, né? As vozes verbais. E o que são vozes verbais? Vozes verbais é quando o sujeito pratica a ação verbal, onde ele recebe o nome de sujeito, agente, e também ele pode receber o nome de sujeito paciente. Quando é que ele recebe o nome de sujeito paciente? Quando o sujeito ele recebe a ação expressa pelo verbo. Aí ele é denominado agente paciente. Quando o sujeito pratica e recebe a ação ao mesmo tempo, ele é chamado de quê? De sujeito, agente e paciente. No caso aí, quando ele é sujeito, agente ou agente e paciente estabelecido entre os dois sujeitos, aí a ação verbal é chamada voz verbal, né? Porque aí ele tem as duas relações, né? O agente paciente e o agente tem um sujeito agente e tem um sujeito paciente. Aí no caso aí ele vai ser o sujeito com a ação verbal, que é denominado voz verbal. Nós temos aqui
analisando esse texto. Esses textos aqui sobre sobre o melhor de Calvin, né? Que no caso aqui, nós temos aqui uma tirinha, né? Nós temos aqui: papai, de onde vêm os bebês? A primeira oração. Na segunda, eles são deixados na soleira das portas pelas cegonhas? Aí nós temos aqui: quem pratica a ação da forma verbal é vem, né? Quem pratica a ação da forma verbal, vem. Quem recebe a ação expressa pela forma verbal são deixados. Note que na primeira oração o sujeito é quem? Os bebês. Exerce a ação expressa pela forma verbal, vem. O sujeito é, portanto, agente, né? Porque ele aqui, ele fez o quê? Ele exerce a ação, né? Expressada pela forma verbal, no caso, vem. Então, ele é um sujeito agente, aquele que pratica a ação expressa pelo verbo, voz ativa. Na segunda oração, a ação não é praticada pelo sujeito eles, mas pela cegonha. O sujeito, nesse caso, sofre a ação expressa pela forma verbal são deixados. O sujeito é, portanto, paciente. Então, quando é que o sujeito é paciente? Quando recebe a ação expressa pelo verbo, né? Então, ele é um sujeito paciente quando expressa a ação pelo verbo. No caso aí, nós temos na segunda oração, eles são deixados na soleira das portas pelas cegonhas, né? Então, é típico de voz passiva. Nós temos aqui: o sujeito ainda pode ser, ao mesmo tempo, agente e paciente da ação verbal. Isso se verifica em orações como: Pedro cortou-se com caco de vidro, em que Pedro, o sujeito, pratica e recebe a ação expressa pela forma verbal cortou-se. Então, no caso aí, ele é o quê? Sujeito agente e sujeito paciente. Aquele que pratica e recebe a ação ao mesmo tempo, né? Aquele que pratica e recebe a ação expressa. No caso aí, o Pedro, né? Ele cortou-se com o caco de vidro. Então, ele sofreu e ele praticou e recebeu a ação ao mesmo tempo. Classificação, vozes verbais. Ela pode ser ativa, reflexiva, passiva, analítica e sintética. Voz passiva. A voz passiva pode vir de duas formas, né? A analítica, né? E a sintética. Os bebês são deixados na soleira das portas pelas cegonhas. Aí, ser ou estar, mas participe o verbo principal, mas agente da passiva, né? São deixados nas soleiras das portas pela cegonha. O verbo ser ou estar, mais o particípio, que é o verbo principal, mais agente da passiva. Isso na forma analítica. Na forma sintética, os bebês são deixados na soleira das portas pela cegonha. Verbo transitivo direto, mais o se, mais o sujeito paciente. E aí nós temos que mais o sujeito paciente, ele vai ser sempre sem agente da passiva, né? Então, nós temos aqui: quando que o sujeito de uma oração é agente? Quando o verbo está na voz ativa. Quando é que ele é um sujeito na voz passiva?
Quando o sujeito de uma oração é paciente, o verbo está na voz passiva. Então, na voz passiva, o foco da informação recai sobre o resultado da ação e não sobre o sujeito. Atenção aqui, ó. Numa frase com voz passiva, onde o sujeito é paciente, o termo que representa quem realiza a ação verbal sempre aquele que age, né? Aí nós temos o exemplo aí. Petrodaclito peludo é o agente da passiva. E o que é o agente da passiva? O termo da oração, que na voz passiva corresponde ao ser que realiza a ação recebida pelo sujeito. Ele é sempre introduzido pela proposição por ou pelos, pelas, em algum caso por de. Eles são deixados na soleira das portas pela cegonha. Quem é o sujeito paciente? Eles. Voz passiva, são deixados. E pela cegonha, agente da passiva. Transformações de vozes verbais. Aí nós temos os exemplos aqui. Os turistas europeus completam as praias brasileiras sempre. Sujeito, agente, turista. Verbo transitivo direto. Contemplam as praias brasileiras. Objeto direto, sempre circunstância de tempo. Voz ativa. Aí nós temos aqui as praias brasileiras quando transforma, né? A transformação, que diz bem aqui, ó. A transformação de vozes verbais. As praias brasileiras são contempladas pelos turistas europeus sempre. Aí o sujeito paciente, quem é? As praias brasileiras são contempladas. Nós temos aí, né, locução verbal. Pelos turistas europeus, agente da passiva e circunstância de tempo, que é sempre. Voz passiva analítica. As praias brasileiras são contempladas pelos turistas europeus sempre. É outro exemplo. Aí nós temos assim, contempla-se as praias brasileiras sempre. Voz passiva analítica, né? Aí, verbo transitivo direto, sujeito paciente, circunstância de tempo, partícula apazivadora, voz passiva sintética. Índice de indeterminação do sujeito mais pronome apassivador. Aí nós temos aqui. Aluga-se um móvel comercial. Aluga-se é um verbo variável, né? Particular, apassivador, mais sujeito paciente, que é o verbo transitivo direto acompanhado do verbo se, né? Que é um verbo variável. Aluga-se imóveis comerciais, aí ele já está no plural. Isso dá voz passiva sintética. Sujeito indeterminado. Precisa-se de um imóvel comercial. O se aqui, ele é um verbo invariável, né? Porque é uma oração com sujeito indeterminado, que é, no caso aqui, o verbo não é um verbo direto, é um invariável. Então, precisa-se de móvel comercial. Aí, no caso aqui, a transformação. Precisa-se de imóveis comerciais, né? Então, aqui no caso, ele já foi para o plural. E ele está na terceira pessoa do singular, verbo transitivo indireto, né? Que é um sujeito indireto. No livro de vocês, tem falando sobre todas as vozes verbais, né? Nós temos lá falando sobre
a voz ativa, a voz passiva, a voz reflexiva, agente da passiva, mudança da voz passiva para a voz ativa, que é as transformações. E aí na próxima aula nós iremos falar mais sobre as vozes verbais e também eu irei dizer qual atividade vocês irão fazer. De momento, vocês irão fazer só a atividade da página 76 a 79, que é sobre a nossa leitura 2, sobre Nice da Silveira. Ok? Até a próxima aula.